Olá, pessoal! Vamos iniciar o reino plantae ou reino vegetal. Mas antes de falar propriamente dos vegetais, eu quero dar uma introdução a respeito de alguns conceitos muito importantes que serão ensinados para vocês mais para frente, mas que agora eu preciso dar só uma introdução pequena. Os vegetais são formados por células, obviamente, e eu quero que vocês saibam diferenciar o que é uma célula diploide e uma célula haploide. Uma célula diploide tem o dobro de cromossomos de uma célula haploide. Essas imagens aqui eu coloquei duas, mas na verdade vamos focar nessa daqui da direita. Reparem que o número de cromossomos ele está sempre duplicado e a célula haploide não. A célula haploide, a gente representa ela por um N, e a célula diploide, como ela tem duplicata, né, esses cromossomos, a gente representa ela como 2N. Para ficar claro para vocês, eu coloquei aqui essa imagem que representa os seres humanos. Os seres humanos, eles têm, todo mundo sabe, 2N igual a 46. Então, aqui, ó, o homem e a mulher. O que significa isso? Significa que em cada célula do organismo dos seres humanos, a gente tem 46 cromossomos. Isso nas células diploides, que são as nossas células somáticas. O que é isso? São as células do nosso corpo, exceto as nossas células germinativas, que são nossos gametas, os espermatozoides para os homens e os óvulos para as mulheres. Então, as células gaméticas, elas são haploides, ou seja, elas têm metade do cromossomo. Então, aqui, vejam, as células diploides são 2N igual a 46 e as células haploides 2N igual a 23. Por que acontece essa redução? As células gaméticas têm metade do cromossomo? Porque quando ocorre a fecundação, o óvulo e o espermatozoide se juntam formando o zigoto, que é uma célula que é a junção do material genético dessas duas células. A partir daí, esse zigoto começa a se dividir até formar um novo indivíduo e reconstituir o número de cromossomos daquela espécie. Aqui à esquerda eu coloquei para vocês uma imagem do que a gente chama de cariótipo. Aqui, no caso, mostrando o cariótipo humano. Cada espécie tem o seu cariótipo. O que é isso? São os cromossomos organizados em tamanho, e eles são colocados aos pares. Então, esse é o parzinho 1, parzinho 2, o parzinho 3. Então, um cromossomo, vamos supor, esse cromossomo 1 que nós temos em nossas células, esse daqui veio da mãe e esse do pai, tá? Até, assim, é que aqui eu não quero me aprofundar no assunto, mas até a gente tem os cromossomos sexuais, que é o X e o Y, né? Quando é mulher é XX, quando é homem é XY. Então, isso são cromossomos, ok? Então, a gente volta aqui, ó. Então, uma célula diploide, ela tem o dobro, né? Assim, os cromossomos são dobrados, porque veio uma da linhagem materna e outra da linhagem paterna. Tudo bem? Essas células, as células podem sofrer divisões celulares. O que é isso? Elas podem se dividir. Então, existem dois tipos de divisões celulares: a mitose e a meiose. A mitose nada mais é do que a divisão da célula em dois. E ela sempre vai ficar idêntica à célula que originou. Então, a gente costuma falar que a mitose, ela sempre vai ser dividida, né? Primeiro aqui, ó, ela tem aqui, no caso aqui, ó, tem 2N igual a 4. 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 cromossomos. Antes dela se dividir, ela se duplica para que esses cromossomos possam ficar metade nesta célula, metade nesta célula. Então, a célula mãe origina duas células filhas idênticas a ela. Então, essa é a mitose. Ela é representada pelo símbolo E maiúsculo e essa exclamação, que significa uma divisão equacional. E de equacional. Ela divide em duas células iguaizinhas a ela.
A mitose, ela pode ocorrer tanto em células diploides, que é o que aqui representa, como em células haploides, que não está representado aqui, mas é o mesmo esquema. Já a meiose, ela é um tipo de divisão celular reducional. Por isso que o símbolo que representa a meiose é o R, de redução, tá? A meiose só ocorre em células diploides. Então, para que uma meiose ocorra, primeiro acontece uma divisão reducional e depois uma equacional. Se vocês repararem, a meiose ela tem duas divisões. A primeira aqui, ó, 2N igual a 4. A gente tem 4 cromossomos aqui. Primeiro, ela se né, esse cromossomo, ele se duplica para que ele possa ser dividido igual para cada uma das células. Então, aqui, ó, de 2N reduz para N, ou seja, metade dos cromossomos vai para essa célula, metade para essa, e na segunda divisão da meiose, ela ocorre, aí sim, uma divisão equacional, que ela já está N aqui, e ela fica N aqui no final, tá? Então, uma meiose sempre acontece em células 2N, e sempre acabam sendo formadas 4 células haploides. Não tem como uma célula haploide sofrer meiose, tudo bem? Então, a célula 2N vai se dividir, né, de uma maneira geral. Aqui está mostrando as duas etapas. Depois, no próximo momento, vocês irão aprender a meiose. Aí existem vários nomes aqui dentro, de um monte de etapa que essas células, né, vão passando, que tem as suas características, mas que não é o foco aqui da aula. O que eu quero que vocês saibam é que a mitose é uma divisão equacional e a meiose é uma divisão reducional. Na meiose divide o número de cromossomos pela metade e na mitose não. Ela vai formar células idênticas às células mães, são idênticas às células filhas. Tudo bem, gente? Aqui é a mesma coisa, eu não vou me gastar muito tempo com isso. Aqui eu já expliquei para vocês, né? Então fica mais claro a gente entender que no nosso organismo, nossas células, se eu pegar uma célula do meu olho, uma célula do meu intestino, uma célula do meu coração, e puder olhar esses cromossomos, lá vão estar contidos, né, 46 cromossomos dentro das minhas, né, minhas células. Lembrando que as células, elas têm cromossomos enquanto elas estão se dividindo. Quando a célula não está em divisão, esse material genético, ele fica condensado, ele fica como se fosse um novelo de lã. Quando a célula se divide, ele fica nesse formato de cromossomo, que é como se fossem uns pacotinhos que facilitam na hora da divisão celular. Bom, gente, então eu acredito que tenha dado para entender um pouquinho o que é meiose, o que é mitose, entender para que no caso, vamos supor, nas células de uma mulher, em que lugar que estão os gametas? Estão no ovário. Então, lá dentro do ovário, existem células que sofrem meiose e que vão ter células N igual a 23, metade. Como, né, eu já expliquei anteriormente, essas duas células feminina e masculina se juntam para formar, né, um zigoto, para formar um embrião, um feto, um bebezinho, até formar um indivíduo adulto. Então, se a gente pensar no indivíduo adulto, como que ele... Que divisão celular que é... Depois que formou esse zigoto, que divisão celular que acontece para que esse zigoto, que era uma única célula, forme um organismo pluricelular? Inúmeras mitoses. Por isso que aqui está escrito mitoses, porque o nosso crescimento, um bebezinho, um adolescente que está crescendo, que células que estão aqui? Está tendo meiose? Não, está tendo muitas mitoses, porque eu estou aumentando o número de células, formando um organismo, né, pluricelular. Então, gente, agora que eu expliquei isso, eu quero fazer a relação com o reino vegetal. Então, existem 3 tipos de ciclos reprodutivos. Existe o ciclo diplobionte, que é esse aqui que eu vou explicar agora, o ciclo haplobionte e o ciclo haplodiplobionte. Eu vou começar com o diplobionte,
que é o nosso caso, tá? Algumas algas também têm esse ciclo de reprodução. Então, eu vou pensar aqui, ó. Eu circulei aqui de vermelho um indivíduo adulto. Então, vamos pensar que um adulto diploide 2N, em determinada época da vida dele, né? Ele vai se reproduzir. Ele vai entrar na vida sexual dele e vai poder gerar um descendente. Então, como que acontece isso? O adulto, ele é 2N, ele é diploide, vamos pensar no caso do ser humano, 2N igual a 46, e aí, o organismo inteiro entra em meiose? Não, apenas as células reprodutivas. Então, vai aqui ocorrer uma meiose, uma redução, né, a divisão celular vai ser reducional, e vão ser formados gametas. Se for uma mulher, vai formar um gameta feminino, que é o óvulo. Se for um homem, vai formar um gameta masculino, que é o espermatozoide. Gameta com gameta, aqui está escrito fusão, ok. É uma fusão que vai acontecer entre esses núcleos de células, mas a gente pode chamar isso daqui de fecundação, né? Tem a fecundação, tem o ato sexual, vai ter uma fecundação, e essa fecundação vai gerar um zigoto. Então, N com N vai dar 2N. Este zigoto é uma única célula, mas ele vai sofrer. Aqui no ciclo não tem, gente, mas eu poderia colocar aquela letrinha E representando aqui um monte de mitose que vai acontecer, gerando um indivíduo adulto. Tudo bem? Então, esse ciclo aqui, ó, é o ciclo diplobionte, um ciclo de diploide. Vai ter células haploides? Sim, mas somente gametas. Todo indivíduo é 2N, tá? A gente chama essa meiose aqui de meiose gamética, porque ela vai formar gametas, ou a gente chama ela de meiose final. Tudo bem? Agora, esse ciclo aqui é o ciclo haplobionte. Quem que faz esse ciclo? Muitas algas. Então, deixa eu pegar aqui, ó, circulei aqui os organismos adultos. O organismo aqui, ele é haploide. Para formar gametas, diferente do ciclo anterior, que era o nosso caso, por exemplo, o organismo, por mitose, vai formar gametas. Gente, gametas, marquem aí, gametas sempre é N, são N, né? E o zigoto sempre será 2N. Tudo bem? Um organismo adulto que é por natureza haploide, porque tem organismos que adultos são haploides. Eles vão sofrer mitose, o símbolozinho E, e vão originar gametas. Os gametas, de novo, gameta vai juntar com outro gameta, então N mais N vai formar 2N. Tá vendo aqui? Aqui não está escrito fusão, está escrito fecundação. Então, teve uma fecundação de gametas e formou um zigoto. Esse zigoto, se fosse mitose, ele ia gerar um adulto 2N. E não é o que acontece na espécie. Na espécie, o organismo adulto ele é N. Então, para eu transformar uma célula 2N em N, o que tem que acontecer? Meiose, aquela divisão reducional. Então, o zigoto, por isso que a gente chama de meiose zigótica, porque ela acontece no zigoto, ou inicial. Logo no início da formação do zigoto, ele já vai sofrer meiose e formar aquelas 4 células N. Cada uma dessas 4 células N é um organismo que vai ser um indivíduo. Tudo bem? E para finalizar, aí sim que eu estou entrando no reino vegetal. Os vegetais, gente, eles se reproduzem, eles têm o ciclo reprodutivo haplodiplobionte. É uma junção desses ciclos que eu expliquei anteriormente. Então, veja só, ele tem uma fase haploide, por isso o nome haplo, e uma fase diploide, tá? Então, esse ciclo, ele é chamado também de alternância de gerações. Eu não posso considerar que o adulto é 2N ou N. Ele alterna. Uma fase da vida dele é 2N e uma fase da vida dele é N. Então, repetindo, esse ciclo é chamado haplodiplobionte ou alternância de gerações, ou também ele é chamado de metagênese.
ok? A meiose, ela não é nem inicial, nem final, como nos anteriores, né? Como eu expliquei nos outros ciclos. Ela é chamada de meiose espórica ou intermediária e acontece nas algas, em algumas, né? Em algumas algas e nas plantas. Quem são as plantas? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, todas as plantas, gente, vão esse ciclo reprodutivo aqui. Então, vou começar aqui, ó. O organismo, vou começar daqui, eu poderia começar daqui, mas vamos começar aqui, ó. O organismo, ele é 2N. Toda vez, gente, nesse ciclo, a meiose, ela é espórica, ou seja, a meiose, ela ocorre sempre para formar os esporos. Então, os esporos são sempre N. Então, se o esporo é N e a meiose é chamada espórica, é porque ela acontece aqui. Então, poderia ter um símbolozinho R aqui. Então, o organismo 2N, o adulto aqui, vamos chamar o adulto, o indivíduo 2N, sofre meiose e formam os esporos. Os esporos, eles germinam num organismo N. Esse organismo, que no caso das plantas é chamado de gametófito, ele vai formar os gametas. Os gametas, de novo, gente, toda vez gameta vai juntar com gameta, vai fazer a fecundação e vai formar um zigoto 2N. Zigoto sempre é 2N, gameta sempre é N. Então, o organismo N vai formar gametas N, gameta mais o gameta vão fecundar, vai formar um zigoto. Esse zigoto, ele não vai mais sofrer meiose, porque a meiose só ocorre uma vez nesse ciclo e ela é aqui para formar esporos. Então, aqui não vai acontecer uma meiose, vai acontecer uma mitose. E esse zigoto vai crescer, né? Vai começar a multiplicar células 2N até formar um organismo 2N. Se vocês quiserem anotar esse ciclo no caderno de vocês, complementem assim, ó. Aqui, o organismo 2N nas plantas é chamado de esporófito. E o organismo N é chamado de gametófito. Esporófito é a planta que produz esporos. E gametófito, que é o organismo N, ele vai formar gametas. Então, esporófito forma esporos, gametófito forma gameta. Gameta sempre junta com gameta, forma zigoto. Tudo bem? A meiose, ela é aqui. Gente, eu não vou continuar, senão a aula vai ficar muito extensa. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.